ressuscitou. Ele vive entre nós outra vez. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta Nova Escola Bíblica Sela. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aqui no nosso canal do YouTube. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria podermos juntos mais uma vez dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, os nossos estudos bíblicos sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus. É uma bênção saber que nós podemos alcançar você que nos está vendo agora na transmissão ao vivo, ou você que verá depois, de modo que nós recomendamos, nós pedimos que você possa também compartilhar com outras pessoas, se esse conteúdo abençoar você, e certamente que abençoará, a fim de que outros também possam ter acesso a esse conteúdo bíblico. Como vocês sabem, nós estamos numa sequência, e nessa sequência nós já vimos três estudos, três encontros aqui, ou três aulas, como queira chamar, que trata sobre a Páscoa do ponto de vista do Evangelho de Mateus. Por isso que, conquanto você possa ver de forma independente esses estudos, é muito interessante você perceber que há um sentido na sequência. Então nós começamos com a genealogia de Mateus, sobre a história de Deus, onde tudo começou, a forma como Mateus decide organizar o seu evangelho para levar o leitor a perceber, a concluir que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido, prometido de Israel para a salvação de Israel e do mundo. E aí, nessa sequência, imediatamente Mateus nos leva a os eventos relacionados ao nascimento de Jesus. E interessante como Mateus insere os acontecimentos do nascimento de Jesus, fazendo vínculos e correlações com as profecias messiânicas. E é por isso que o nosso segundo estudo foi sobre isso. As profecias messiânicas, um menino nos nasceu. E Mateus faz vinculação com pelo menos 5 profecias messiânicas. Você pode rever esse estudo ou vê-lo caso ainda não o tenha feito. Em seguida, no estudo passado, nós vimos Mateus, digamos assim, apresentando Jesus propriamente dito a partir do episódio que marca o início do ministério de Jesus. Conquanto nós tenhamos ali o nascimento, conquanto nós saibamos por Lucas da visita de Jesus e Maria e José a Jerusalém, naquele episódio que ficou conhecido como Jesus entre os doutores do templo. Mas o fato é que os evangelistas, de modo geral, iniciam e apresentam Jesus a partir do seu batismo. E nós tivemos a oportunidade de ver o batismo de Jesus como sendo intencional por parte do evangelista Mateus a validação de que ele, Jesus, conquanto não se encaixasse, talvez, nas características esperadas por muitos de um Messias guerreiro, de um Messias que já viesse executando o juízo contra as árvores que não produzem bons frutos, na linguagem do próprio João Batista, mas Jesus veio cumprindo sim aquilo que sobre ele se dizia nas profecias, principalmente de Isaías, e é por isso que ele veio como um homem, como um de nós, homem de dores, que não tinha beleza e nem formosura, mas que pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Esse momento do batismo de Jesus, ele é tão importante, porque é a partir desse momento vamos encontrar
os eventos seguintes de um modo muito importante para aquele momento em que Jesus, saindo das águas, tendo saído das águas, o texto bíblico diz que ouve-se a voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me compraz", e o Espírito em forma de pomba. E o que acontece a partir dali é algo como que, uma vez validado como Messias perante os homens, nós vamos encontrar os passos de Jesus em relação à tentação, os passos de Jesus em relação a ser luz para os gentios, os passos de Jesus em escolher 12, claro que intencionalmente, de um modo representativo a uma restauração das 12 tribos de Israel, e depois Jesus com o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, entregando, digamos assim, às pessoas aquilo que pode ser considerado os fundamentos, os valores do ministério, da prática, do que se espera também dos discípulos de Jesus por meio do Sermão do Monte. Então veja como isso é importante, porque depois disso nós temos uma série de acontecimentos que dizem respeito ao ensino de Jesus, a milagres de Jesus, até a confrontos com determinados grupos. E na construção narrativa do evangelista Mateus, ele reserva agora este momento como sendo um momento e um ponto de inflexão. Depois de Jesus passar por diversas experiências, parábolas, ensinos, milagres, e os discípulos acompanhando isso de perto, e o efeito que isso teve em relação às pessoas de um modo geral, perceba que a coisa vai seguindo de modo que ela vai alcançando cada etapa sucedendo a outra até que se chegue a um clímax. É por isso que nós, desde sempre, desde o início, já temos falado que os eventos da morte, da paixão e da ressurreição são centrais no Evangelho, como sabemos, obviamente. Mas se nós percebermos, eles vão sendo apresentados a nós de um modo gradual. E nesta caminhada, nesta jornada, este momento de agora que nós vamos ver, ele é fundamental porque ele marca um novo momento no ministério de Jesus. Nós estamos falando do episódio a que chamamos aqui de a identidade messiânica, tu és o Cristo. Para tanto, nós vamos observar Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. É um texto curto, mas é um texto precioso, e eu chamo a sua atenção nesse momento que vamos ler ele. Diz assim, meus queridos, o texto sagrado: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado dos céus, o que ligares
o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então é claro que nós percebemos pela leitura desse texto que nós estamos diante de uma passagem singular, de um momento singular. Senão, eu quero que você tenha a noção dessa sequência narrativa. Depois do batismo, segue-se a eventos que vão marcando e apontando para a messianidade de Jesus. Ele sendo aprovado no deserto como legítimo representante de Israel, sendo ele fiel onde Israel foi infiel, ele sendo luz para a região gentílica, como precisamente essa afirmação de que Cristo é o Messias, de que Jesus é o Messias, se deu também em Cesareia de Filipe, a região gentílica, porque esta é a vocação de Israel, ser luz para as nações. Este é o plano salvador de Deus ao escolher Abraão, uma semente que abençoaria todas as famílias da terra. E o ensino de Jesus acompanhado dos sinais e prodígios que validavam, que testificavam, que davam prova de quem ele era. Isso tudo marca, então, este momento onde intencionalmente Jesus questiona os seus discípulos a respeito da sua própria identidade. Era como se naquela altura dos acontecimentos, Jesus estivesse, de algum modo, emulando os seus próprios discípulos, para que estes seus discípulos pudessem agora já estarem numa condição de poderem ter esta certeza e esta convicção de que Jesus é o Messias. Por que a identidade messiânica é tão importante? Porque a identidade messiânica é o que vai fazer sentido diante dos acontecimentos que estarão por vir. Não sem razão, como você vai perceber, depois deste episódio aqui que nós estamos vendo, eu vou falar mais isso no final, Jesus começa a mostrar com mais clareza a necessidade da sua ida a Jerusalém, de que ele vai sofrer, de que ele vai morrer e de que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E por que Jesus passa a falar com mais clareza sobre os eventos da sua Páscoa somente depois deste momento? Por quê? Porque sem a compreensão da identidade messiânica de Jesus, os acontecimentos posteriores poderiam ser tomados como acontecimentos quaisquer. Talvez, quando lembramos de qual era o estado de compreensão, por exemplo, dos discípulos de Emaús, é como se aquela morte de cruz fosse apenas uma grande tragédia. E é, portanto, por essa razão que Jesus está incutindo na cabeça dos seus discípulos que eles saibam quem ele é. Para que depois, quando os acontecimentos da sua paixão tomassem lugar na história, eles pudessem fazer as conexões de que esta morte tem um significado e, obviamente, a própria ressurreição aponta a testa de forma definitiva de que ele é o que ele mostrou e afirmou ser: o Messias esperado, o Rei aguardado, ungido de Israel. Quando a gente fala de identidade messiânica, a gente está falando do reconhecimento de quem é Jesus a partir de algumas perspectivas. E eu queria, portanto, pontuar para você algumas dessas perspectivas que a gente encontra nesse texto sobre a identidade de Jesus.
A primeira perspectiva que eu quero fazer menção aqui é o que eu estou chamando de a perspectiva do autor do Evangelho. Eu acho que aqui é um ponto pacífico para nós, não há muito que nós discutirmos aqui. O autor do Evangelho, Mateus, ele parte do início do seu Evangelho já com essa perspectiva. Não temos dúvidas em relação a isso. Mateus já escreve com essa consciência de que ele, Mateus, como autor, deseja que os seus leitores, portanto, deseja que nós cheguemos a esta conclusão também, de que Jesus é o Messias. É por isso que quando ele escreve, lembre-se, ele já inicia com a genealogia, e na sua genealogia ele diz que essa é a genealogia de Jesus, o filho de Abraão, o filho de Davi. Ele conecta Jesus à linha da trajetória das esperanças e das promessas de Deus para Israel e para o mundo, posto que chamá-lo de filho de Abraão é dizer que ele é o filho, como diz Paulo, a semente no singular, que, portanto, é a partir de Jesus que a bênção de Deus, a bênção salvadora, chega a todos os povos da terra. Mateus escreve o seu evangelho com essa perspectiva. E ele o faz, inclusive, mostrando que Jesus é o clímax da história, de uma história longa, cheia de percalços, marcada por etapas, como ele lá na sua genealogia o faz. 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio até Cristo, mostrando que a história segue uma cadência dentro dos propósitos de Deus até a chegada do Messias. As profecias messiânicas que Mateus está ali elencando por ocasião do nascimento de Jesus dão prova disso. De modo que quando a gente chega em Mateus capítulo 16, neste momento do Evangelho de Mateus, fica muito evidente o que Mateus está fazendo. Ele, Mateus, está, a partir da maneira como ele organiza o seu Evangelho, nos levando para este lugar de afirmação. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias esperado. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Por isso que, a partir desta perspectiva estabelecida, a gente olha para o texto e percebe que Mateus, conquanto já tem a perspectiva da identidade messiânica de Jesus, ele também nos apresenta neste episódio, neste evento histórico e factual de Jesus em Cesareia de Filipe com os seus discípulos, qual era agora a perspectiva dos próprios discípulos? Essa é a pergunta de Jesus. E qual era a perspectiva das demais pessoas a respeito da identidade messiânica de Jesus? E é isso que nós vamos ver agora. Então, qual era a perspectiva das pessoas em geral? Porque a perspectiva do autor nós já vimos, mas qual é a perspectiva das pessoas em geral? Bom, o texto bíblico vai nos dizer: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E é interessante que as respostas elas vão ser do povo. A pergunta é: quem diz o povo? Então nós estamos diante de uma indagação, a uma pergunta que busca, digamos assim, qual é a opinião popular. E a opinião, digamos assim, popular é que Jesus, segundo eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Eu já vi algumas pessoas dizendo sobre esse texto de que as pessoas aqui tinham uma opinião aleatória sobre Jesus, qualquer opinião, o que não é verdade. A opinião popular a respeito de Jesus era em alta conta. Ele era considerado aqui como um grande profeta. Quando se diz, por exemplo, que ele é João Batista, isto
se conecta com o capítulo 14 de Mateus, quando o próprio Herodes, depois da morte de João Batista, assassinado a mando dele, ouve sobre a fama dos milagres de Jesus, e ele, Herodes, é quem cogita essa hipótese de que João Batista teria retornado dos mortos. As opiniões de que Jesus era Elias, Jeremias, associam Jesus a esses profetas que tinham como natureza não apenas prever o futuro, mas tinham a natureza de anúncio profético que denunciava os sistemas opressores, denunciava a quebra da lei, denunciava o pecado e também anunciava a restauração. Então, comparar Jesus a Jeremias, Elias ou algum dos profetas é ter uma opinião sobre Jesus em alta conta, uma opinião bastante elevada. Então, é interessante nós pensarmos, porque eu já ouvi também algumas pessoas dizendo, olha, então eles acreditavam na reencarnação, digamos assim, ao tratar Jesus como Elias ou Jeremias. Não necessariamente, provavelmente é a mesma ideia para João Batista, é a mesma ideia para Elias ou Jeremias. Deus trouxe de volta à vida este grande profeta para anunciar o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Mas aqui há algo interessante que eu queria que você refletisse. Por mais que as pessoas tivessem uma opinião elevada sobre Jesus como sendo um profeta, veja que nesse momento da narrativa, ter uma opinião elevada sobre Jesus como profeta pode até ser bom, como quem diz assim, Jesus é alguém que vem de Deus, Jesus é um porta-voz de Deus. Mas Jesus torna a questão agora mais particular. E ele vai buscar qual era a perspectiva dos discípulos. Não basta apenas o povo acreditar em Jesus como um grande profeta. As coisas que estão por vir, ainda que o povo pense assim, os discípulos de Jesus precisam avançar em relação à compreensão sobre quem é Jesus. E é por isso que ele então faz a pergunta de forma mais particular no versículo 15, quando diz, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu concordo com alguns autores que dizem que entre o verso 15 e 16 deve ter havido no momento um gap, uma pausa, um espaço. Porque uma coisa é a gente dizer o que o outro pensa. Outra totalmente diferente é nós vocalizarmos aquilo que é nossa convicção, aquilo que é nossa compreensão. Mas o texto diz que respondendo Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho isso tão interessante de que Jesus não é apenas um grande profeta. É claro que o ministério de Jesus comporta uma natureza profética. Na teologia sistemática nós até dizemos e falamos dos 3 ofícios de Cristo. Ele é rei, sacerdote e profeta. Mas ele é mais do que porta-voz de Deus, ele era o Messias de Deus. E essa afirmação de que ele era o Messias de Deus carregava uma característica que, se não totalmente clara nesse momento, mas já traz um tom daquilo que mais tarde vai ficar evidente, principalmente depois da ressurreição de Jesus, que essa filiação divina, esse Filho do Deus vivo, é algo que faz Jesus compartilhar da própria essência divina, da própria natureza divina. Como Paulo vai dizer belíssimamente quando escreve aos Colossenses, né? É nele, Jesus, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ao dizer isso, Jesus nos mostra que ele quer que os seus discípulos, em razão até dos episódios que estarão por vir, saibam que ele é mais do que um profeta. Ele é o Messias de Deus. Isso, meus queridos, nos leva a compreender que, por mais que essa revelação, porque isso é uma revelação, como eu vou mencionar,
Essa compreensão da identidade messiânica, ela não acontece assim no estalo. Ela ocorre de forma gradual. Na escola de Jesus, as coisas acontecem no tempo certo. Não era depois do batismo que Jesus iria confrontar os discípulos se ele era o Messias. Não era depois do batismo. Há muitas coisas que deveriam acontecer até chegar a esse ponto. E uma vez chegado este ponto, outras coisas vão acontecer. Outros eventos vão ocorrer também importantes. Por isso que isso explica porque essa evolução acontece em etapas. Você não veja o que diz Mateus 20 quando afirma: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ou seja, a etapa de compreensão dos discípulos é uma, a etapa de compreensão do povo será outra. Não era a hora do povo em geral a receber esse anúncio, ia chegar a hora, chegaria o momento, principalmente depois da sua ressurreição, aonde ele iria ser proclamado como Messias e Cristo para todo o mundo. Mas desde esse tempo, nessa escola de Jesus, ele começa a mostrar a seus discípulos de que era necessário seguir para Jerusalém, ou seja, a sua história ia chegando ao seu clímax. O seu ministério ia para o ponto do clímax da Páscoa. E ele iria sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Até que ponto os discípulos, neste momento, tomaram consciência plena disso é duvidoso. Até porque os relatos seguintes do Evangelho de Mateus nos mostram que, até mesmo depois da ressurreição, alguns tiveram dificuldade, como Tomé. Então, a identidade messiânica ela é revelada aqui de forma plena, mas a sequência dos fatos mostra que Jesus continua e continuará gradualmente levando os seus discípulos até os momentos fundamentais e críticos em relação ao seu ministério, em relação à sua morte e à sua ressurreição. Isso já de cara nos ensina algumas coisas que a gente precisa aprender e eu queria pontuar aqui. É razoável que as pessoas em geral não tenham uma compreensão correta sobre a identidade de Jesus e isso não nos deveria causar surpresa. É razoável. É razoável que as pessoas tenham pensamentos sobre Jesus os mais diversos. É claro que não é razoável que aquele que se diga cristão tenha uma opinião equivocada de Jesus, senão que ele possa estar no estágio de crescimento, de aprendizado. Mas em relação às pessoas em geral, a gente não deveria tentar cristianizar o mundo. Todas as vezes que o mundo foi cristianizado, ou seja, tentou-se educar as pessoas a ser o que por natureza não são, deu errado. Talvez em 380, no quarto século, quando o cristianismo foi tratado como religião oficial, nós temos o grande exemplo do chamado sincretismo religioso. As pessoas confessavam de boca, mas suas práticas e suas crenças internas eram as mesmas, e isso gera uma mistura, um sincretismo. Então, por quê? Porque quando a gente olha para a narrativa, a gente vai perceber que a identidade de Jesus como Messias não é uma conclusão racional. Pedro não chegou àquela conclusão porque apenas foi um bom observador. Ninguém chega à conclusão de que Jesus é o Salvador, Senhor, o Messias, porque é um bom estudioso das Escrituras. É mais do que isso. Isso nos leva exatamente para esse texto bonito, quando Jesus diz: então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A identidade messiânica ela só é compreendida por meio de uma ação graciosa, uma revelação do Senhor, do Pai que está nos céus. Isso é maravilhoso, isso é precioso. Sem isso, não há como conhecer a Cristo como Messias na experiência de um relacionamento. Por outro lado, espera-se também
Que os discípulos de Jesus, que já confessam-o como Senhor e Cristo, sigam crescendo nesta compreensão, na compreensão da identidade de quem Ele é, de quem Jesus é. Isso nos leva a esses textos finais da nossa reflexão hoje, que são tão importantes e objeto de discussões, porque quando então Pedro, pela revelação, diz o que disse, tu és o Cristo, Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra onde a igreja está edificada? Ora, dizer que a pedra onde a igreja está edificada é a pessoa de Pedro é de um contrassenso, de uma falta de leitura básica e simples da Bíblia tamanha. A pedra, obviamente, tem a ver com a pessoa de Cristo como Messias confessada assim. A confissão de que Jesus é o Messias é exatamente este o fundamento que faz a igreja se erguer, que faz a igreja ser igreja, que faz ser o que ela é. Porque sem a confissão de que Jesus é Senhor, Salvador e Messias, não há igreja. Mas uma vez que há a confissão de que Ele é o Senhor e o Salvador, então nós estamos diante da verdade cujo impacto para as demais pessoas será irresistível. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma vez que haja a confissão de que Ele é o Messias, o Senhor e Salvador, a bênção que Deus prometeu a Abraão pode agora fluir para as nações sem impedimento. E é isso que faz a igreja ser igreja. E à medida que a igreja anda sobre este fundamento, vai haver a conexão entre céu e terra. Por isso que a linguagem das chaves é: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja, tudo que é feito, vivido, vocalizado, comportamentalizado sob a confissão de que Jesus é o Messias e, portanto, sob os valores de Jesus, o ensino do Evangelho, é céu na terra. Por isso que seja ligado na terra é ligado nos céus, o que é desligado na terra é desligado nos céus, porque o que existe é uma sintonia entre o céu e a terra. A gente chega então a esse momento dizendo que a identidade messiânica de Jesus é condição para a compreensão do que está por vir. Por isso que Jesus leva esses discípulos para Cesareia de Filipe, leva esses discípulos para um lugarzinho à parte, um lugar gentílico, porque afirmar a messianidade de Jesus no contexto de Jerusalém causaria problema. Por isso que Jesus diz: não digam a ninguém, vai chegar a hora, vai chegar o momento. Mas a partir daquele momento Jesus começa a esboçar os eventos do clímax, os eventos finais do seu ministério, anunciando que era necessário ir a Jerusalém. Nós vamos, no próximo estudo, exatamente falar sobre a entrada triunfal em Jerusalém. Mas agora, os eventos que estão por vir, de sofrimento, de dor, eles estão devidamente respaldados por esta certeza: Ele é o Messias. É claro que virão ainda dúvidas para os discípulos, é claro que a realidade vai ser dura, mas esta é a confissão inabalável. É isso que Jesus está dizendo: quando vocês se sentirem areia movediça nas noites duvidosas, como foi com Pedro, depois que negou a Cristo, talvez esse dia lembrou Pedro: olha, esta é a pedra que fundamenta a minha igreja. A afirmação, a confissão, a declaração de que Jesus Cristo é o Messias, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos, que nós sigamos na jornada desta forma. Aquele que
afirma que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, saiba que você chegou a essa afirmação e essa confissão não pela sua capacidade de formatar pensamentos, a sua lógica, a sua inteligência, ou porque alguém que lhe ensinou meramente. É uma revelação do Pai. Uma vez que você foi alcançado por esta graça, siga na escola do Mestre, compreendendo sempre, como diz Paulo, o sublime conhecimento de Cristo, a altura, profundidade, largura, o amor de Deus que está em Cristo Jesus é inesgotável e nossa compreensão é limitada. Mas que a gente possa seguir adiante, olhando para Jesus assim como Ele é. Eu sei quem Tu és. As pessoas podem ter opiniões até elevadas sobre Jesus, mas há algo maior, a identidade messiânica. Tu és o Cristo, Tu és o Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. É por isso que naquele episódio, quando Jesus é duro e diz assim, vocês querem ir embora também? Porque se o meu discurso é duro e as pessoas estão deixando, vocês querem ir? É também Pedro que diz, para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Os eventos que virão, a entrada em Jerusalém, marcarão o início da Páscoa de Jesus. E que a gente faça essa jornada sabendo quem Ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.